Gente, aí é o seguinte, para eu saber o que eu vou intervir, vocês, além de ver sintoma interior e exterior, você quer saber, descobrir qual órgão está afetado e o que você tem que fazer? Tem que ver se está em deficiência, está em excesso e tal, mas a grande pergunta e que vai te ajudar mais a tratar é quando se pergunta o que está em deficiência. Não é o órgão, não estou falando de órgão de vista, você não está falando do que você está falando. Qual substância vital está envolvida? Por quê? Se o corpo está com as substâncias vitais funcionando, é um corpo sadio. É aquilo que eu falei do velho. O velho vai chegar, ele vai morrer porque deu uma apagada. Mas ele está andando, ele está raciocinando, ele tem as funções vitais dele estão preservadas. Isso é tão verdade que quem segue esses preceitos no taoísmo, no budismo, é aquelas pessoas, você vai ver monges, que são dedicados a isso, decifrar o que é a vida do ponto de vista da questão vital, e eles falam assim, hoje eu vou morrer. Né? Os que estão menos avançados, eles vão... Lá no Japão foi até proibido, né? Que tinha uma montanha lá que eles vão e ficam uma semana meditando até morrer. Aí proibiram os monges disso. Agora vocês vão ver alguns casos que são famosos, Paragananda, esqueci o nome dele, que difundiu o budismo lá nos Estados Unidos, o famoso, ele falou, eu vou morrer tal dia, eu vou dar uma palestra. E ele dá a palestra, no final da palestra ele receita um poema e morre, na hora que ele termina o poema. Outro dia eu vi um monge, um vídeo aí na internet que apareceu para mim, que é um monge que ele está lá conversando com outros monges, ele faz assim, vai lá, deita, aí o pessoal já começa a cobrir ele para a operação fúnebre, ele estava morto. Dessa pessoa perceber a hora que ele está morrendo, e ele estava ativo, ele estava conversando antes. Não, chegou minha hora. Quem assistiu, tem um filme de um monge que difunde o budismo no Japão. Não é difunde o budismo, que já tinha budista lá e ele entra em crise com o pessoal, que o budismo no Japão ele era aliado do poder político e ele era usado por isso e tal, e aí eles ganhavam dinheiro e tal, e ele se contrapõe. E tem o nome desse monge, esqueci. É um filme bonito também. No final do filme é assim, assim, ó, tá na hora de morrer. E aí ele está meditando e ele morre. Aí começa o funeral. Isso são os monges que vivem isso e levam as últimas consequências, os preceitos de como é que se produz a vida, o que se faz, o que se come e tal. E você vai ter vários exemplos disso. Eu lembro que no Tibete acharam, se você procurar na internet, vai ver vários monges que morrem em condição de meditação. E eles são enterrados assim. E eles geralmente morrem sentados. Esse monge japonês, no filme, mas a história, porque a história dele, ele morre sentado. E não cai, tá? Não cai. Porque se tem uma coisa... Mumifica. Eles mumificam. Mumificam sem processo de mumificação. Lá no Japão, esse local que os monges vão para morrer, eles vão viver o processo de mumificação. Eles só comem um tipo de produto e acho que nem água eles bebem. Tá? Porque a hora que morre, o corpo dele não vai apodrecer. Yogananda. Yogananda é um monge dos Estados Unidos. Ele ficou com o corpo um mês exposto para a visitação e não fedia. O pessoal, isso está relatado em livro de história dele. E não fedia, porque entrou no processo de mumificação. Que a mumificação é produzida com substâncias, você tira os órgãos. Isso os egípcios fizeram, o pessoal aqui dos Andes também fizeram, não lembro qual que era o povo. E geralmente envolve a retirada de órgãos. Esses caras não, sem nada. Tirando aqueles que têm a preparação lá do Japão, da China, não sei, mas deve ter tido lá, isso não vem de graça, vem da Índia. Então, e como é que eles chegam assim? É o esgotamento total, né? Mas você mantém essas substâncias. E aí, quais são as substâncias? São substâncias vitais. Quais são? O tipo, a capacidade de transformar, de aquecer, de fazer tudo isso.
O yin é essência. Esses processos de morte, eles esgotam o yin. Tá? O yin. Hã? Não. Yin é fluidos. Ah, tá. Yin. Yin, essência. Essência do yin. Pós-natal e pré-natal. A pós-natal te dá consistência para viver o mais plenamente. Se você, pós-natal é conseguida com comida. Se você não come direito, você não cresce. Mas o potencial de crescer é determinado pelo yin. Ele é uma média, tá? Isso é uma coisa que é observada empiricamente quando você pega um irmão gêmeo e um tem uma vida e outro tem outro. Eu lembro que uma vez, eu era adolescente ainda, pegava um menino, dois gêmeos do Nordeste, um foi morar nos Estados Unidos e outro ficou aqui. Aí eles ficaram sabendo que eram gêmeos, quiseram se conhecer, veio. Um era desse tamanho, o outro era desse tamanho. O que é? O pós-natal. Né? E o pós-natal não inclui só comida, tá? Eu produzo com atividade física. Aí entra o Qigong. E é o que é cultivado nas artes marciais. Aqui a gente quer luta. Você vai na China, no Japão, eu vou fazer para ter saúde. Né? É uma característica. Aí, além disso, tem dinheiro. Faltou fluido, é porque meu metabolismo não está bom, mas não é por isso. Faltou fluido, eu vou ranger. Vai ter artrose, vai ter... Entendeu? Posso ter calor. Como? Secou os fluidos do estômago, dá calor. Eu quero água gelada. Eu quero só comida fria. Aí isso me esfria o baço e eu começo... Aí vem, tipo, consequência gastrite. Gastrite pode vir obesidade. Tem obesidade que é calor no estômago e tem obesidade que é frio no baço. O outro é sangue. Sangue, lembra que é a base da mente. Se o velhinho está pensando bobagem, não consegue mais saber cré com lé, esse sangue gerou umidade, mucosidade na cabeça. Prejudica o entendimento. A alimentação causa isso. Parkinson é um problema disso aí. O sangue não nutriu o yin. O idoso, ele come bastante doce, geralmente. É porque o baço está fraco. E bebe pouca água, né? Porque tem umidade no corpo. Agora, isso não é um idoso, tá? Isso não é culpa do idoso. Isso é a dieta alimentar cultural. Você passou a vida construindo isso. A velhice é o que a gente construiu durante a vida. Eu acumulei mucosidade no corpo, se for para o cérebro eu vou ter esse problema. Senilidade, vou ter vento interno, que é o Parkinson. Qual que é aquela outra? Parkinson e tem um outro que fica Alzheimer. Tá? E são vários estágios, né? Cada um tem seus estágios. Tem né? seus estágios. Mas tem as suas diferenças. Na hora da acupuntura, esquece isso. Vamos ver o que esse cara está manifestando. Tem insônia, não dorme pouco, ele não tem yin. Entendeu? Se eu recupero o yin, ele vai dormir mais e vai ter mais saúde. Por isso que eu falei aqui, ó. Aqui tem tônico de Qi para mim, mas tem tônico de yin. Porque agora eu estou lesando. Tá? Eu tenho que repor isso. Não que vai resolver e viver muito tempo. Não, até o ano que vem tem alguma chance. Bom, e a outra questão, outra substância vital, que para a gente é estranho, mas para o chinês é uma substância, não no sentido de substância material, mas é um elemento importante que determina a tua vida, é o Shen, a mente. Chegar na vida adulta é preparar a mente para ser capaz. O que eu como e o que eu não como. O que eu faço, que eu sei que eu estou doente ou me leva a doença e o que eu devo evitar. Eu tenho essas noções. Porque aquele que tem a mente bem ativada, ele vai saber procurar o socorro no momento correto ou evitar alguma coisa que vai levar a algum problema. Aquela coisa. Teve gente que achava que não precisava usar máscara na Covid. Não, eu sou histórico de atleta.
alguns casos famosos de cara de fisiculturismo, crossfit, foram parar no hospital e morreram. Né? Mesmo com histórico de atleta. Faltou o que para as pessoas? Shen. Então, o Shen é uma substância que planeja, decide. Ah, mas não é vesícula? Tá, mas está no nível Ti. E quer ver? O morto não tem mente. Não, na minha religião tem. Então tá, vai lá para a tua religião. Mas aqui, O morto não tem mais nada, porque ainda está morto. tá? Então, a hora que eu entendo essas coisas, que tem essas substâncias, eu já começo a saber que órgão está envolvido. Se estou com deficiência do Ti, qual que é o sinal? Alguma coisa não funciona bem. Tenho cansaço? Posso ter. Eu posso ter limite de movimento? Posso ter. Qual que é a diferença? O cansaço é falta de Ti. E o limite de movimento? Estagnação. Pode ser por obstrução, tem vários motivos. Entendeu? Se eu tenho cansaço, eu vou pensar em qual órgão. Já falei para vocês, falaram, quem foi eu que falei. Qual órgão que produz o Ti? Baço. Se a coisa estiver muito grave, eu vou ter que pensar em qual? Que dá suporte para o baço? Rim. O estômago, você está certíssima, mas ele está numa fase assim, que eu consigo que os dois funcionam. O rim já não. O rim, inclusive, a fadiga vinda do rim, dá inversão do estômago. A pessoa vomita muito fácil. Aqueles casos de velho que tem que tomar remédio na veia, porque não dá mais para engolir. O Jing. O que é que aparece o Jing? Que aí eu vou ter que tratar o Jing ou compensar a falta dele. Eu tenho um problema de desenvolvimento. Não cresci. Tem um cara que eu apanhei, que é uma menina com 9 anos menstruando. Porra, isso tudo indica que é Jing, mas o que é Jing? Calor no Jing. Tá? Depois eu fiquei sabendo, a fórmula que tratava aquilo é Jiawei Xiao Yao San. Mas como assim? É calor no Jing? Como assim? É porque um processo, R2 tal, a gente usa, o processo que é cuidado pelo Jing do rim, ele está acelerado. Ah, tá. Ele tá... A menstruação tinha que vir depois dos 12 anos, vem com 9. Não. Dentição cresce antes. Eu tava, então, Pode ser calor. Sim, mas além disso, ou seja, do aspecto fisiológico que você está explicando aí, tem também o aspecto ambiental, os estímulos frequentes e tal. Não, mas aí então é isso que a gente tem que ver, porque hoje a alimentação gera, principalmente quem come carne, gera uma aceleração por exemplo, da mulher. Sim. Né? Comer, por exemplo, soja. Eu comia muita soja. Soja é frio, esfria tudo. Não sei se isso ajuda. Não, ajuda. No teu caso, na tua, trata, tonifica e tira calor. É uma coisa que eu fiquei sabendo, né? De uma amiga que foi morar no Japão, chegava assim, que ela chamava a atenção que ela era peituda. Eu falei assim, não, no Brasil até japonês é peituda, aqui no Japão ninguém tem peito. E bunda. E bunda. Por quê? Porque aqui a gente come muita carne. Então a carne vem com muito hormônio. Hormônio que você põe na vaca para ela crescer. Eu não sei se vocês sabem. Acelera o crescimento. O boi, quando se tinha assim, uma criação nativa, você esperava até 5 anos para o abate. Aí com os passos tal, chegou a 3. Agora, em 1 ano, tem gado pronto para abate. Como é que você faz isso com ração? Já me falaram que não tem hormônio. Tem gente que fala que não tem hormônio, né? Que eu acompanhei. É difícil. Igual o frango, né? Frango, em 1 mês está pronto para abate. É assim mesmo. E aí a gente come isso. Não tem medo de comer frango mesmo. Entendeu? Então, o Jing, você vai ver questões envolvidas a fertilidade, né? No homem, a deficiência do lado yang do Jing da impotência. Tá? Do lado yin do Jing vai dar infertilidade. E tem mais um detalhe, o homem com deficiência yin do Jing tem baixo número de espermatozoide. Com deficiência de yang do Jing,
ele vai ter falta de motilidade no espermatozoide. Nossa, então vai deficiência. Pode ser, tudo está entre yin e yang. Yin e yang, tem que Não, vai identificar. cuidando tudo, meu. Na mulher, a mesma coisa. Mas aí é no óvulo, ou não? A deficiência de yin do gene da mulher, esse óvulo vai ser deficiente. Do yang, geralmente vai ter baixa de libido. Mas a coisa pode ser mais complicada, tá? Porque a falta do yang pode gerar baixa circulação de sangue aqui e dar muitas dores, muitas cólicas. Não é o único motivo das cólicas, não. Pode ter outros, tá? Mas um deles é esse. Por isso que eu falo assim, para você entender melhor essas coisas, você tem que pegar uma patologia. E quando a pessoa perde o órgão? Mas Por exemplo. fica a energia Tá, lá. Não, mas o órgão, o útero não tem órgão, ele tem uma função. Ah, Ele é chamado uma víscera curiosa, que é um lugar de passagem. Aí você perde essa função. Agora, aquilo que é importante para o útero vem do rim e vem do fígado. A circulação de Então, energia quando a do pessoa fígado. já tem, já viu, é uma deficiência já. Se ela já tirou o útero, é uma deficiência que ela já tinha. Não tem que ver o motivo e ver se esse motivo está ativo ainda. Por quê? Ele atirou porque, olha, porque tinha muito mioma, tinha muita endometriose e tal. Então ela devia ter estagnação e umidade. Estagnação de TI, de sangue e umidade. Como é que está isso? Isso aparece em outros lugares. Ah, eu vou ver a língua? Não. Hoje, por exemplo, essa mulher, esse remédio. Normalmente é mais estagnação e umidade, né, professor? A umidade causa estagnação. Então, a estagnação por umidade, se limpou a umidade, volta a circular. Agora, na medicina chinesa, a gente sabe que tem estagnação que causa as outras patologias. O grande problema da gente é saber o que veio primeiro. Mas, às vezes, você trata e já move as duas coisas. Mas qual o sintoma que ela Não, tem? ela não dorme desde então. Não dorme, Não tá? dorme. Então ela tá tomando. Tá, mas ó, para aí. Tá, Porque tem que aprofundar nisso. tá. Tá, não dorme. Isso tá no órgão, esse problema dela, ou tá na superfície? Ela já tirou. Ela já tirou, entendeu? Então, mas está influenciando uma função. O yin e yang está trocado, ela não dorme. À noite ela fica acordada. O que está causando essa insônia? Quais órgãos que podem causar a insônia? Rim, coração e fígado. Ou pode ser excesso, ou pode ser calor por excesso, deficiência. Deficiência de yin, no rim, a mente inflama, a pessoa não dorme. No fígado, vai encandecer a mente também e não dormir. E no coração, a mesma coisa. Mas eu preciso diferenciar. Ansiedade. Tá, não, ansiedade não diz nada. Não. Tá, mas tem ansiedade. Os três é sinal de ansiedade. A ansiedade tem a ver com deficiência de yin. A não ser o seguinte, essa pessoa viveu o inferno a vida toda. Nasceu, foi criado no orfanato, a vida era um caos, constante ameaça de estupro, sendo maldita pelas pessoas que cuidavam dela. Você vai ter um estressamento emocional, a vida crônico. Então eu tenho um excesso. Tá? Mas, ou não, ela eu tive dengue e começou a piorar tudo. Consumiu sangue. Então eu preciso identificar agora, primeiro, se é rim, se é coração ou se é fígado. Se for, vamos começar pelo mais fácil. Se for coração, que sinal que vai aparecer? Porque todos dão ansiedade e dão insônia. Se for coração, o que vai aparecer? Calor? Não, que sintoma que vai indicar que é coração? Taquicardia. Ritmo cardíaco. Tá? Se for fígado, Raiva. um deles, tem mais. De humor, Mudança de humor, tem mais. Dor de cabeça. Dor de cabeça, tem mais. O que o fígado destrambelhado faz? Dá vento. Hã? Vento. Pode ser vento que é tremor e tal, mas tem outros bem mais simples. Ele ataca o estômago, o que vai dar? Gastrite. Gastrite, azia, Úlcera e vai por aí. tá? Pode dar o que também? Olho vermelho.
incômodo na vista. Aí tem que estudar Zanfu, entendeu? Talvez seja disso que a Renata Terra esteja falando, as manifestações do fígado. Pode dar problema de intestino, mas o intestino ele não vem sem as outras manifestações, que é estômago também. Mas é a vesícula também, né? Não, então, mas é o conjunto. Se der vesícula, qual que é a diferença do fígado para a vesícula? Fígado aparece sintoma no olho, na visão. A vesícula, Tá enjoo. isso quando tem umidade. Antes disso, ela vai dar sintomas mais laterais. Dor de cabeça. Dor de cabeça lateral, pega aqui, ó, da têmpora para cá. A vesícula pode dar problema de indecisão, não consegue se decidir. Pô, a vesícula tá fodida, então. A vesícula, ela vai dar um ataque no estômago. Ela tem problema de estômago. Tá? Então, é mais para a vesícula, porque se tiver fígado envolvido, você vai ver que assim, você não tem um pão de fígado para trabalhar a digestão. Mas você tem aqui, ó. Você tem aqui, ó. Tudo tem ar. Mas isso não é vesícula. Não é vesícula, mas é É o que? o Shao Yang, é ligado. Mas você tem aqui pontos que trabalham digestão, ó. Vesícula aí tem você vai ter outros pontos também que ajudam. E aqui, né? VB24, que melhora a linha de cintura. Não, desculpa, VB25, VB24, mas aqui trabalha mais a respiração, tal, mas trabalha a vesícula. Agora, se eu entender que ainda é muito para vocês, que a gente está chegando lá dos canais unitários, embora vocês viram muito isso em aula, o Shao Yang, que é ligado ao canal da vesícula, TA e vesícula, ele trabalha a parte digestiva, mais do que o fígado. O fígado tem um canal, tem um ponto para trabalhar a parte digestiva, que não fica nele, mas fica no joelhinho. Tá. Pericárdio 6. Pericárdio 6. Tá. E trata estômago. Você vai ver que é um ponto para enjoo de mulher grávida. Eu coloquei uma vez na minha paciente na época do Ozempic, que estava muito ruim, eu coloquei. Eu falei pra ela, olha, vamos tentar isso daqui. E assim, aquilo lá, toma um remédio pra arrumar uma coisa, vai ter que tomar um pra, tipo, não vomitar. Um pra acordar, outro pra dormir. Esse vomitar, os remédios estão causando muita umidade interior nela. Pode estar no baço e causando vômito, pode estar na vesícula. Aí, se estiver na vesícula, vai causar dor de cabeça, vai causar gosto amargo na boca. O baço, se tiver causando umidade, ela não vai ter sede. Não tem sede. Então, é umidade. Duas coisas causam falta de sede: frio no baço e umidade no baço. Essa é a paciente que você estava falando semana passada? Essas daí são duas. Eu te Uma perguntar, é uma faltou coisa, falar outra do coisa rim. é outra. Que é o Peraí.